Existem medidas específicas para acesso a dados, informações telemáticas, sinais de comunicação dentro do inquérito policial? Você tem conhecimento disso? Bom, vamos estudar o artigo 13b do CPP. No 13A, eu espero que você tenha assistido o vídeo, nós já tratamos de algo bem direcionado, bem específico, e o 13b nos traz outra hipótese. Abra o seu CPP e acompanhe a leitura. Artigo 13b. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Regra importante para o sistema de segurança pública, para as investigações criminais nesse tipo de crime, que são os crimes de tráfico de pessoas. Nessa hipótese, não há a independência do Poder Judiciário. O artigo nos diz aqui que nos crimes de tráfico de pessoas, o Ministério Público ou o delegado de polícia, a autoridade policial, podem requisitar essas informações desde que tenham uma autorização judicial. Você prestou bastante atenção quais são as informações? São informações. Primeiro, qual é o alvo? São empresas de telecomunicação e telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros. Para que nós criamos isso? Para quê? Para poder usar de forma urgente nas investigações desse tipo de crime, onde você consegue o telefone de um suposto sequestrador, onde você tem o número de telefone da vítima e a vítima ainda pode estar com aquele telefone no seu bolso e tal, e os sequestradores ainda não tomaram o telefone dela. Com essa ação na investigação, com esse direito previsto aqui para ser usado, o juiz pode autorizar, e aí as operadoras vão ter que fornecer à polícia judiciária uma tecnologia que vai permitir a ela que rastreie, que acompanhe em tempo real aquela informação. Pode acontecer também que o pedido não seja para o tempo real, para que seja feito um mapeamento por onde o criminoso passou, por onde a vítima passou. Agora, esse dispositivo, meus amigos, ele roteiriza, né? Ele legaliza uma ação investigativa que é muito importante para o dia a dia da Polícia Civil, para o dia a dia das investigações. E exige uma atenção especial do Poder Judiciário para que faça isso corretamente, porque a vida das pessoas depende desse tipo de situação, desse tipo da aplicação dessa lei no dia a dia, para que evite-se um problema futuro que uma defesa argua uma ilicitude de prova. Muito importante. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Ele esclarece aqui o que significa o sinal. Nossos telefones celulares, eles recebem os sinais para as ligações por meio das estações de radiobase, as ERBs. Elas são posicionadas em cima de prédios, morros e tal. Agora, com a tecnologia 5G, a distância entre elas diminui mais, porque a 5G exige que tenha mais equipamento e na lateral dos prédios e tal. Bem interessante isso. A distância diminui. E a 5G vai trazer, inclusive, mais precisão na localização, porque a tecnologia 4G, usando as estações de radiobase antigas,
ela tem uma identificação aproximada, algo em torno de 800 metros. Significa que aquele cidadão estaria dentro de um raio de 800 metros a partir do momento que identificado o sinal do equipamento dele. Então é muito importante esse dispositivo porque ele explica o que significa o sinal que a operadora vai fornecer para a polícia investigar, seja oferecer os dados mapeados do passado ou seja oferecer online para uma perseguição eficaz do criminoso, uma localização eficaz da vítima. Na sequência, o parágrafo 2º nos traz, na hipótese de que trata o caput, o sinal. Preste atenção, vai vir as especificações. Inciso 1. Não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação, de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Então, o fornecimento do sinal não é o fornecimento de acesso às mensagens de texto, às ligações telefônicas. Esse conteúdo ele depende de uma autorização judicial específica, com base na lei de interceptação telefônica. 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Então, o fornecimento do sinal, ele não pode, para acompanhamento, ele não pode ultrapassar 30 dias direto. Venceu 30 dias, ele pode ser renovado por mais 30 dias, uma única vez e acabou. A polícia não tem o direito de renovar isso por prazo indeterminado, de ficar monitorando a vida do sujeito por 1 ano, 2 anos. Não tem. Previsão legal, expressa, limitando o tempo. Inciso 3. Para períodos superiores àquele do que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Para se pleitear um período superior, para se alcançar, para se usar por um período superior, é necessário uma ordem judicial fundamentada. E aí o buraco é mais embaixo. O assunto é muito mais complexo. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Sempre nesses crimes de tráfico de pessoas, que se começa uma investigação policial com urgência, o inquérito policial ele não pode deixar de ser instaurado. A autoridade policial tem um prazo máximo de 72 horas para fazê-lo. Não pode brincar com isso. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Aqui nós temos uma regra de exceção. Como o caput disse que precisa de autorização judicial, o texto legal trabalha o tempo inteiro. Agora, como esses casos são casos de urgência, emergência, a gente sabe que às vezes mais de 24 horas significa a morte da vítima, significa a fuga, o esvaziamento da investigação e a fuga dos investigados. Aqui nós criamos uma hipótese de exceção. Quando o Ministério Público, a autoridade policial, requer ao juiz, mas o juiz não despacha dentro das próximas 12 horas, aí ele tem uma autorização para ir direto à operadora de telefonia. E a operadora fornece a informação, mas também informa ao juiz de direito que forneceu, para que tudo fique claro, claríssimo, transparente, para que essa prova depois não possa ser arguída, ser questionada quanto à sua ilicitude.
tutte. Artigo importante para o dia a dia da tua advocacia criminal. Sempre que você for atuar em algum caso defendendo alguma pessoa acusada de sequestro, de tráfico de pessoas, você vai ter que prestar bastante atenção a essas regras que estão impostas aqui no artigo 13b. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.